Há sempre uma preocupação nossa como seres humanos e principalmente nós que nos identificamos como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, com alguns temas. Alguns desses temas nós temos abordado em vários vídeos que você tem acesso a eles no nosso canal. Também o estudo da primeira carta de Pedro, que nós estamos destrinchando cada um dos aspectos, procurando saber o que realmente cada um deles significa. Nesta oportunidade, nós queremos centrar a ideia sobre uma palavra que se chama tesouro. E dentro desse momento que nós estamos vivendo, essa é uma palavra que parece que nos chama bastante atenção, mas afinal de contas, o que a Bíblia diz a respeito disto? E nós vamos então para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: "E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Quando ele diz, eu estou convencido de que Ele é capaz de manter, guardar aquilo ou o tesouro que eu lhe prometi, está dizendo isso é a nossa alma com todos os seus interesses imortais. Um homem não tem nada de valor para confiar em outro que os interesses de sua alma. E não há outro ato de confiança como aquele em que ele confia a manutenção desta alma ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, aprenda. Primeiro, que a religião consiste em comprometer a alma aos cuidados do Senhor Jesus, porque sentimos que não podemos garantir a salvação da alma por nós mesmos, porque a alma está por natureza em perigo e porque se não for salva por Ele, Jesus Cristo, ela não será salva. Segundo, que a alma é um tesouro grande e inestimável que está comprometido com Jesus Cristo. Nenhum tesouro superior pode ser comprometido com outro. Em conexão com isso, toda a questão da nossa felicidade na terra e no céu é confiada a Ele e tudo depende da sua fidelidade. Terceiro, é feito pelo verdadeiro cristão com toda a confiança, para que a mente esteja em repouso, esteja em paz. Os fundamentos dessa confiança são o que é dito sobre o poderoso poder do Salvador Jesus Cristo, mas também por suas promessas de que Ele manterá todos os que nele confiam, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 a 29, que diz assim: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar." Mas também pela experiência, o fato de que aqueles que confiaram nele, Jesus Cristo, descobriram que Ele é capaz de mantê-los. Em quarto lugar, este ato de comprometer a nossa alma com todos os seus interesses ao Salvador e Senhor Jesus Cristo é a verdadeira fonte de paz nas provações da vida. Isto acontece assim porque, tendo feito isto, sentimos que nossos grandes interesses estão seguros na mão dele. Se a alma está segura, por que precisaríamos ser perturbados pela perda de saúde, propriedade ou outros confortos temporais? Essas são coisas secundárias. Um homem naufragado que vê seu filho ou filha a salvo com ele na praia, ficará
pouco preocupado com a possibilidade de um caixão de joias, um baú de joias cair ao mar, por mais valioso que seja. Todas essas provações passarão em breve e ele estará seguro com Cristo no céu. Essas mesmas coisas podem promover o grande objetivo que é a salvação da nossa alma. Os grandes interesses de um homem podem ser mais seguros na prisão do que no palácio, em um palete de palha do que em uma cama de baixo. Quando forçado a dizer, nos dê hoje o pão diário, que está lá na oração do Pai Nosso, do que quando envolvido pela riqueza de Cristo. 3 vezes nas suas cartas a Timóteo, Paulo usa o mesmo par de palavras, guardar o tesouro. Por meio dessas 2 palavras, além dos comentários e instruções de Paulo, podemos apreciar a relação especial do servo do Senhor com o próprio Deus. Vamos ver esses versículos e considerar algumas das suas implicações. O servo fiel confia em Deus em primeiro lugar. Depois de comentar sobre o seu trabalho de pregar e ensinar o Evangelho, Paulo disse nessa segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 mesmo, no versículo 12, diz assim: e por isto estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Embora Paulo tenha escrito essas cartas a Timóteo enquanto aguardava a sua execução, ele havia sido condenado a ser decapitado. Na mesma carta, a segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Uma das mensagens importantes é sobre a vida, como é que nós encaramos a vida. Ele servia, conforme segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele confiou essa sua vida, conforme está escrito na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quando ele entrou em comunhão com Cristo, Paulo depositou a sua vida nas mãos de Deus. E quando encarou a morte iminente, permaneceu firme na sua confiança de vida eterna que teria em seu Senhor e Salvador. Segunda coisa, Deus confia no servo fiel. Os outros 2 versículos que falam de guardar um depósito apresentam o inverso. Nesses casos, Deus deposita e o homem guarda. Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, versículos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quando o homem se reconcilia com Deus, o Senhor investe nele. Nesses casos, Deus deposita e o homem guarda. Paulo disse a Timóteo no capítulo 1, versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quando o homem se reconcilia com Deus, e ele investe, e quando capacita um homem para servir, como o fez com Timóteo, ele espera dedicação e diligência deste servo. A comunhão entre o Senhor e o homem envolve investimento dos dois, de Deus e do homem. Mas também devemos levar em consideração que há perigo de roubo.
O homem pode perder o depósito, permitindo que alguém tire a sua atenção da verdade revelada por Deus para guiar a sua vida e o seu trabalho conforme aquilo que ele acha que deve ser e conforme ele quer. Paulo usou as mesmas duas palavras no final da primeira carta a Timóteo. A versão que estou citando aqui traz o que te foi confiado, mas a palavra grega é a mesma traduzida depósito nas citações anteriores. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21, diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Se Timóteo desse importância à falsa sabedoria, ele não estaria protegendo e cuidando do depósito colocado em suas mãos. O Espírito Santo habitava nele e havia-lhe revelado a verdade do Evangelho. Se ele deixasse essa verdade para seguir as coisas profanas, inventadas por homens, perderia sua comunhão com o Senhor. Deus é fiel. Sejamos fiéis em guardar firme o que Ele nos confiou. Veja o que está em Hebreus capítulo 3, versículo 14, que diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Timóteo deveria guardar esse tesouro, esse bem que lhe havia sido confiado a ele. É precisamente o mesmo apelo que Paulo lançou no final da sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 20, com a única diferença de que agora ele o chama de bom, literalmente, belo depósito. O verbo grego que aparece tem o sentido de guardar algo para que não se perca ou não se danifique. É empregado com a ideia de guardar um palácio contra saqueadores e bens contra ladrões. Lucas 11, versículo 21, encontramos: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Atos 22, versículo 20, diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo, nesse texto de Atos, está falando sobre a sua própria experiência, onde, antes da sua conversão, ele perseguia os cristãos. E ele participou diretamente ali no comando da morte de Estevão. E ele consentia com a morte de Estevão. Por isso que quando ele é chamado à conversão, ele é feita a pergunta: por que você me persegue? O Senhor Jesus Cristo perguntando a ele: por que você me persegue? Ora, fora há hereges prontos a corromper o Evangelho e desta forma roubar da igreja o inestimável tesouro que lhe foi confiado. Cabe a Timóteo colocar-se em guarda. Da mesma forma, cabe a nós guardar o bom depósito, o tesouro. Esse tesouro não é meu. Esse tesouro é aquele que me foi confiado. E este ato de guardar significa estar atento àquilo que a palavra me diz e não àquilo que eu quero que a palavra de Deus diga. Não aquilo que eu acho que a Bíblia tem que dizer. Não sou eu quem devo ensinar Deus a respeito das coisas que efetivamente o homem precisa saber. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha sabedoria, a minha sabedoria, o meu conhecimento é nada diante da presença
e da ação e dos propósitos de Deus para a vida do ser humano. Guardar o tesouro. Esse tesouro, ele é muito precioso porque custou o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, custou-lhe a vida. Esse tesouro é aquele que está confiado a nós, é aquele que está confiado a você também. Vamos guardá-lo com diligência. Deus nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê o exercício da fé suficiente para guardar esse tesouro. Deus abençoe.